Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui, mais uma vez é uma alegria poder pregar a palavra de Deus. Saúdo a Igreja Batista em Bonfim Paulista mais uma vez. Obrigado aos irmãos pelo carinho e pelas orações que vocês despendem a nosso favor. Obrigado, pastor André, mais uma vez pelo convite. O irmão sempre uma grande bênção, um grande amigo e sempre presente em nossas vidas. Espero que todos estejam bem, né? Espero que todos estejam se preparando para voltar a cultuar a Deus no santuário, porque isso em breve vai acontecer, em nome de Jesus. Em alguns locais já está voltando, já está acontecendo, e tenho certeza que logo, logo, né, nós vamos poder estar juntos, louvando, adorando, engrandecendo, aprendendo o nome de Deus, como congregação, né, congregando, né, no templo, no lugar que nós separamos, né? Não que isso seja uma coisa de suma importância, mas é muito importante para a igreja ter um lugar, se não for num templo próprio, que a igreja se reúna numa casa, num barracão, debaixo de uma tenda, debaixo de uma lona improvisada, debaixo de uma copa da árvore, ao ar livre, não importa, onde a igreja estiver ali, o Deus da igreja, o dono da igreja estará no meio dela. Pode ter certeza disso. O local, nós sentimos falta das reuniões semanais, né? Quarta, domingo, já são tão poucos os cultos que nós estamos juntos, né? Como igreja, como congregação, mas onde a igreja do Senhor estiver, né? Debaixo de uma ponte, com a Bíblia aberta, pregando, louvando e adorando, ali o Senhor está no meio dela, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos tem dado os salões, né? O que nós chamamos de santuário, né? Porque os santos se reúnem ali, né? Então, logo logo isso vai acontecer, nós vamos voltar. Aqueles que já voltaram, que Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um. Pois bem, irmãos, eu peço que você vá comigo, abra sua Bíblia, vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículos 1, 2 e 3. O texto da palavra de Deus diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, pelo leite espiritual, pelo genuíno leite espiritual, pela palavra de Deus, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual, né? E o título da mensagem, a primeira parte, nós vamos começar hoje, Deus permitindo, terminamos na semana que vem. O título da mensagem é: o que eu fiz da minha vida? Vamos falar de crescimento espiritual. E dentro disso, a gente pode pensar: o que eu fiz da minha vida? Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor pela oportunidade, mais uma vez, de aprendermos da palavra de Deus. Por favor, em nome de Jesus, suplicamos ao Senhor e ao teu poder que nos proporcione crescer no Senhor. Pai, não queremos apenas aprender e não praticar, que assim jamais vamos crescer, mas queremos pôr em prática aquilo que aprendemos. Por favor, ajuda-nos, meu Pai, dia a dia a amadurecermos no Senhor, a fim de que possamos usar o dom que o Senhor nos deu para ajudar a igreja, os irmãos, para ajudar os da família da fé, para ajudar o próximo e para levar almas ao conhecimento de Cristo. Muito obrigado, meu Pai, porque pregando o Evangelho temos a certeza de que almas vão se converter. Ainda que muitas neguem e ignorem a Tua palavra, muitas vão se converter a Cristo. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos instrumentos do Senhor. Pai bendito, eu me ponho mais uma vez à disposição do trabalho do Senhor, a fim de que o Senhor me use apenas, meu Pai, como um mecanismo de transmissão do Evangelho. Abençoe a igreja em Bonfim Paulista.
Abençoe as almas que vão ouvir esta palavra e que ainda não aceitaram a Cristo. Aos crentes, que o Senhor os edifique e que eles possam crescer, meu Pai, no Senhor espiritualmente dia a dia. E as almas sem Cristo possam se converter ao Senhor, tendo o arrependimento em seus corações. Louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu fiz da minha vida? Irmãos, eu faço uma pergunta: há quanto tempo você é convertido? Há quantos dias, meses ou anos você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Há quanto tempo você é um crente em Jesus? E ainda faço outra pergunta: o que você fez na sua vida depois que Jesus entrou nela? Você se tornou uma pessoa diferente daquela que você era antes de ter Jesus Cristo? Ou você continua igual? Espiritualmente, se você é igual, você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor. Mas o que você fez na sua vida? Espiritualmente, você está igual, cresceu ou encolheu? Quero que você e eu, vamos juntos, olhar para dentro do nosso coração e ser bem sinceros com a gente mesmo, porque essa pergunta revela o tipo de crente que somos, como eu preguei algum tempo atrás, e revela em que momento, em que estado espiritual nós nos encontramos. Como nós sabemos, a salvação ela é um ato imediato. A pessoa se arrepende, crê em Jesus Cristo, o confessa e é salvo. Depois disso começa outro processo que a Bíblia chama de santificação. A santificação, a prática da santificação, vai culminar no que as Escrituras chamam de crescimento espiritual. Salvação, ato imediato. Depois inicia-se o processo de santificação. E a prática da santificação culmina no que a palavra de Deus chama de crescimento espiritual. O que é isso, pastor? Crescimento espiritual é o processo de amadurecimento que acontece ao longo dos anos com Jesus. Com o tempo, eu e você, cada crente vai aprofundando o seu relacionamento com Cristo e vai permitindo que Jesus mude diariamente a nossa vida. Porque é isso, o crescimento se dá, irmãos, diariamente, à medida que nos relacionamos, que caminhamos, que mantemos intimidade com Deus. Só assim acontece crescimento espiritual. O contrário não acontece. Quanto mais distante de Deus o crente estiver, menos ele vai crescer. E pior, vai acontecer coisa pior, que nós já vamos ver aqui. Mas onde não há crescimento espiritual, há um problema. A Bíblia diz que não podemos agir sempre como crianças recém-nascidos. É o que o autor aos Hebreus, no capítulo 5, vai nos ensinar. Nós não podemos agir sempre como crianças recém-nascidas. Nós, depois que nascemos em Cristo, não devemos nos contentar com o básico da fé, com o leite inicial. Não. Por quê? Porque Deus tem muito mais para nos dar. Só que muitas bênçãos, irmãos, do Senhor para nós exigem maturidade. Preste atenção nisso. Muitas bênçãos de Deus para nós exigem maturidade. Tem coisas que Deus ainda não nos deu porque ainda não estamos preparados para receber. Não somos maduros o bastante para lidar com essa bênção. Não crescemos o suficiente para as possuir. Por isso que ainda não temos. Porque ainda não é tempo, não temos amadurecimento. É como uma criança de 10 anos querer contrair núpcias, querer se casar. Ela não está madura, preparada, apta para receber os votos do casamento. Assim, muitas bênçãos de Deus, muitas coisas do Senhor para nós ainda não vieram, porque ainda não temos o amadurecimento suficiente para recebê-las, para lidar com elas. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o poder de Deus que pode transformar a nossa vida e nos ajudar a compreender o propósito e a vontade dele para nós.
O autor aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, diz que cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E o mesmo autor, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, no versículo 20, diz: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, que sejais crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Irmãos, este processo de crescimento tem a ver com o domínio dos apetites da carne, substituindo-os pelo caráter de Cristo. Então nós podemos concluir que crescimento espiritual é fruto de consagração e dedicação. É fruto dessas duas coisas. A Bíblia compara a pessoa que deseja amadurecimento espiritual a um atleta. A um atleta que corre para alcançar um prêmio. E qualquer crente pode e deve crescer no Senhor. No entanto, esse processo exige consagração e exige dedicação. Irmãos, quem quer crescer, quem quer amadurecer, estou falando de salvos, da igreja de Jesus Cristo, é preciso romper com muita coisa. É preciso romper com muita coisa. Eu estava fazendo um balanço da minha vida recentemente, depois da minha conversão, e me assustei com quantas pessoas, com quantos hábitos eu rompi ao longo de quase 20 anos de conversão. E continuo em processo de rompimento, de consagração e dedicação. É preciso romper, sim, com muitas coisas que no mundo é normal, que as pessoas lá fora consideram normal. E, para crescer espiritualmente, a santificação é um elemento indispensável. Se nós compararmos a vida de Cristo, por exemplo, nós vamos ver que o Senhor Jesus crescia de forma natural e de forma espiritual diante de Deus e dos homens. E não é demais, então, vermos que Cristo, ainda criança, tinha uma vida consagrada, dedicada a Deus, à leitura das Escrituras, né? Por ser ele de família cristã e por ser ele homem perfeito, e a oração especialmente. Não é em vão, irmãos, que quando nós lemos Lucas capítulo 2, a partir do versículo 46, nós vamos ver que Jesus Cristo, com 12 anos de idade, conversava de igual para igual com os doutores da lei. De igual para igual com os doutores da lei. Mas eu pergunto, como é que nós podemos crescer na graça e no conhecimento dessa jornada com Deus e assim sermos vasos de honra para a glória do Senhor? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje começamos, como eu disse, a ver 3 ações. Hoje nós vamos ver a primeira de 3 ações que, quando observadas e aplicadas por nós, resultam num crescimento que agrada ao coração do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Está comigo? Vamos lá? Primeira ação, o nascer. 1 João 5, 11 e 12. E este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para que o crescimento espiritual ocorra, irmãos, primeira coisa, para que o crescimento espiritual ocorra, você primeiro precisa ter certeza de que realmente possui uma vida verdadeira e espiritual através da fé no Senhor Jesus Cristo. Ao crer em Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Amém? Passa a morar dentro de mim e de você e nos torna uma nova criação. A partir do momento que nos arrependemos e que somos selados com o Espírito Santo, nos tornamos nova criação, nova criatura na pessoa de Jesus Cristo. Olha, dá uma conferência, 1 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está, muitas pessoas citam esse versículo sem prestar atenção no verbo. E eu não tenho tempo aqui para isso, mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram,
eis que se fizeram novas. Por isso que é preciso romper com o passado. É preciso romper para que o novo aconteça. Significa que a nossa velha natureza, dominada pelo pecado, é substituída por uma nova natureza criada sob a influência do Espírito Santo. O crescimento espiritual só pode acontecer numa pessoa que conhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Só pode acontecer numa pessoa assim. Mas deixa eu dizer uma coisa, que infelizmente acontece muito, pastor André. Tem muitas pessoas, tem muita gente dentro das nossas igrejas congregando no nosso meio e se passando por crentes. Mas que na verdade nunca tiveram um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. Nunca sequer chegaram perto do novo nascimento. Pessoas assim, antes de crescer, precisam nascer de Deus de verdade. Isso é muito comum, infelizmente. Sabe, irmãos, crescer no Senhor, amadurecer no Senhor é uma viagem ao longo de anos que ocorre à medida que lemos e que aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas. É um processo que demora anos, mas que precisa ser contínuo, dia a dia. Ah, pastor, eu desanimo só de pensar. O tempo vai passar do mesmo jeito. Vai passar da mesma forma. Você lembra do texto muito clássico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ele explica, a fim, é o propósito. Para que a gente faz tudo isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para que o crescimento, o amadurecimento espiritual ocorra, precisamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos e treinados pela palavra de Deus. Só assim, então, estaremos perfeitamente habilitados para toda boa obra. E para que isso venha, é preciso andar no Espírito. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, isto: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita. Militar é guerrear. Milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Também dá outra conferência, um meio de conferência esse texto. Só esse versículo. Andar no Espírito é permitir que o Espírito Santo nos encha, é permitir que ele nos controle e é permitir que ele nos guie. Está vendo como que o livre-arbítrio existe? Calvinistas de plantão. É preciso que o homem permita que o Espírito Santo nos encha, nos controle e nos guie. E isso acontece quando conscientemente escolhemos pela fé confiar que esse mesmo Espírito vai nos guiar, guiar nossas palavras, guiar nossos pensamentos, guiar nossas ações. É preciso que isso aconteça. Agora, se deixarmos de depender da orientação do Espírito Santo, resultará em um crente vivendo não à altura do chamado e posição que a salvação proporciona. A Bíblia diz que precisamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Irmãos, crentes que não se guiam pelo Espírito Santo não crescem. Já reparou? Não crescem. Geralmente mostram nas suas vidas que estão distantes de Deus. Não é preciso falar. A vida deles mostra que estão distantes de Deus. Crentes que não se guiam pelo Espírito Santo estão sempre desanimados para tudo. Porque quando falta a dependência do Espírito, começamos a experimentar uma vida constante de derrota para o pecado. Eu não estou dizendo que eu e você não iremos pecar. Só que existe uma luta. A Bíblia diz que a carne milita, guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Existe uma luta. E aquele que se deixa dominar pela carne sai da dependência do Espírito. Consequentemente, começa a perder a luta, a guerra para o pecado. Porque começa a satisfazer mais
as concupiscências da carne, a sua própria vontade e o seu próprio desejo. Então eu sinto dizer, mas se alguém que está ouvindo essa palavra é alguém que vive nessa condição, você não apenas está deixando de crescer, mas passou a regredir espiritualmente. Pior do que não crescer, irmãos, é regredir espiritualmente. Eu e você temos certeza que já vimos muitos assim. Pessoas que deixaram de depender do Espírito, da orientação, da direção do Espírito Santo, e deixaram de crescer e passaram a regredir. A Bíblia chama esses tais como porca que voltou a revolver-se no lamaçal, como cão que voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada, melhor dizendo, né? Voltou a revolver-se no lamaçal. Regrediu. Deus me livre, me dá arrepios, me dá tremor de pensar que eu possa deixar de crescer e regredir espiritualmente e voltar a ser o que eu era antes. E pior, geralmente o crente que deixa de crescer e volta à prática de pecados anteriormente da sua conversão, ele se torna um pecador ainda pior do que aquele que era. Para que o crescimento espiritual ocorra, é necessário frutificar no Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, à medida que vivemos perto de Cristo, preste atenção, perto. À medida que vivemos e que andamos perto de Cristo, as obras da carne passam a existir em uma proporção menor em nossa vida. Porque passamos a frutificar mais no Senhor. E o fruto do Espírito começa a aparecer dia a dia em nossa vida. Então olhe para si e faça uma análise. Se eu estiver me tornando mais amoroso, mais alegre, mais amável, mais autocontrolado, mais bondoso, mais fiel, então pode ter certeza de que o crescimento espiritual está acontecendo na minha vida. Quando alguém cresce espiritualmente, desde a sua conversão começa a crescer, né? Quando alguém começa a crescer desde a sua conversão, não espera o tempo passar, o crescimento espiritual é contínuo, as palavras desse crente mudam desde cedo, os pensamentos mudam desde cedo, os olhares mudam desde cedo, as convicções passam a ser outras desde cedo. Essa semana eu estava conversando com um crente afastado, desviado, mas que se julga estar perto de Deus. É difícil você ver um crente desviado falar que não está perto de Deus. É muito difícil. É muito difícil você ouvir alguém que está longe dos caminhos do Senhor, está longe da palavra de Deus, da presença do Senhor, admitir que está longe, né? Ou por vergonha, ou porque realmente ele está convicto de que mesmo longe ele está perto. Essa semana eu estava conversando com um desses e ele disse para mim que era um evangélico não praticante. É uma nova classe de evangélicos que há muito tempo existe dentro das nossas igrejas, mas que muitos não se atentam, né? Eu fui católico, mas eu era praticante. Mas 99,9% das pessoas católicas são católicos não praticantes. E interessante que agora dentro da igreja cristã, chamada evangélica, né? A igreja dos crentes em Jesus, daqueles que seguem o caminho, também existe um grupo de pessoas que se denomina evangélicos não praticantes. É uma tristeza, não é? Que a pessoa, além de não crescer, ela regrediu. Ela regrediu. É muito comum nós vermos dentro das nossas congregações crentes que têm 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de conversão que não frutificam para o Senhor.
não crescem em Jesus Cristo. Têm uma vida comum, se contentam com uma fé comum, com uma vida comum. Nunca sequer levaram uma alma ao conhecimento de Cristo. Irmãos, Deus me concedeu a alegria de começar a ganhar almas bem cedo da minha conversão. Bem cedo. Graças a Deus. Não é mérito meu, eu louvo a Deus, porque eu peço almas para o Senhor. Eu peço. Deus mandou eu ir atrás delas, eu vou. E além de ir, eu peço que Deus me dê essas almas. Então, quando eu vejo um crente que tem 20 anos de conversão, nunca leu a Bíblia, tem 30 anos de conversão, nunca levou uma alma ao conhecimento de Cristo, tem 40 anos de conversão e não vai orar com os pobres, com as viúvas, não faz sequer o básico da fé, que é proporcionar caridade, bem-estar aos necessitados. Pessoas que não leem a palavra, consequentemente não praticam a palavra. Quem não lê a Bíblia não vai praticar este manual. A santificação se dá através da leitura, como o texto de Timóteo que nós lemos. Toda a Escritura é inspirada e proveitosa é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Oxalá eu chegar na minha velhice, Deus permitindo, não sei quantos anos eu vou viver, se Jesus vai voltar antes, eu oro que ele volte antes, mas ter lido a Bíblia mais de 100 vezes, ter estudado e meditado nas Escrituras mais de 100 vezes, mas ainda mais de ter praticado a palavra de Deus na minha vida e ter visto que eu cresci, que eu amadureci. Hoje eu tenho 19 anos de conversão, mas amanhã, daqui a outros 19, 20 anos, eu quero chegar lá e quero olhar para trás e ver que eu cresci, que eu amadureci, ver que eu ganhei muitas almas para o Senhor, ver que eu orei com muitos enfermos, ver que eu ajudei muitas pessoas, ver que eu fiz o bem pela palavra e pela minha vida ao meu próximo. Mas a maioria não é assim. Não faça parte desse grupo, esquece esse grupo. Olhe para Jesus. O foco é Jesus Cristo, o foco é o Senhor. Porque o crente que não frutifica, ele se parece mais com o diabo chupando manga. Já viu o diabo chupando manga? Eu nunca vi, mas deve ser horrível ver o diabo chupando manga. Não cresce, a pessoa não cresce, provavelmente nem sequer nasceu de novo. Nós sabemos que Deus trabalha de formas diferentes, em pessoas diferentes. Algumas pessoas, irmãos, crescem mais rápidas do que as outras, mas devemos crescer continuamente. Continuamente. Eu não tenho experiência para isso. Então busque. Se Deus te chamou para uma obra, faça, porque essa obra vai te amadurecer espiritualmente. Eu já falei isso em todas as igrejas que eu vou pregar. Perdi as contas de quantas vezes eu citei isso. Ninguém, além da Bíblia, que já é o suficiente. Mas quando eu me converti, meu pastor não me mandou ir para as ruas ganhar almas. Meus irmãos na fé não mandaram ir evangelizar. Tá? Eu fui porque eu vi na palavra de Deus que eu era um discípulo de Cristo e como tal eu deveria levar o nome do Senhor Jesus às pessoas. Me lembro do dia que eu levantei, que eu peguei a Bíblia e fui evangelizar nas ruas. Eu morava em São Joaquim da Barra, fui lá no asilo, na casa de idosos, evangelizar os velhinhos. E dali, hoje, até os confins da terra, onde Deus me mandar. Mas ninguém mandou. Ninguém me mandou. Não precisa mandar, a Bíblia já falou que nós devemos ser testemunhas do Senhor Jesus, a fim de que possamos crescer no Senhor. Nosso foco, irmãos, não deve estar em nos comparar com os outros, mas em nos comparar com a palavra de Deus. As Escrituras são um espelho que nos mostra como realmente somos espiritualmente e destaca as áreas da nossa vida que precisam de crescimento espiritual. Para a gente fechar essa primeira parte, abra comigo em Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 22 e 23. O texto declara assim: porque se alguém é ouvinte da palavra, preste atenção,
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago compara a nossa vida quando nos achegamos diante do espelho e o espelho reflete a nossa imagem e a gente pode contemplar os defeitos do nosso rosto, do nosso corpo, da nossa pessoa, fisicamente. E daí a pouco a gente se retira e logo se esquece de como era a nossa aparência. Então, espiritualmente acontece a mesma coisa. Nós sabemos, a Bíblia nos mostra em que áreas precisamos crescer. Em que áreas da nossa vida precisam de santificação ainda maior, né? Mas se a gente só ouve e não pratica, nos tornamos como um homem natural, né? Nos tornamos como qualquer outra pessoa. Mas então não é apenas ler, é praticar a palavra. A Bíblia, irmãos, precisa ter autoridade na minha vida e na sua vida. O nosso objetivo é sermos a estatura e semelhança do Senhor Jesus. Só que quem não nasceu de novo não vai experimentar isso, enquanto não crer em Jesus Cristo. Então, essa é a primeira ação, o nascer. Muitos que ouvem a palavra de Deus hoje dentro das nossas igrejas estão em nossos bancos. Muitos, não estou dizendo que todos, é óbvio. Mas muitos ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Muitos ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Muitos estão ali apenas porque estão seguindo o bonde, porque estão indo atrás dos outros, para dizer que apenas que são crentes. Mas eu não quero estar na casa de Deus apenas para que as pessoas vejam que eu sou. É bom que vejam quem eu sou também pelas minhas obras. A Bíblia diz: para que vejam as vossas boas obras, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que olhem para o pastor Emerson, para que olhem para o Rony e digam assim: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Né? Vão dizer por quê? Porque nós falamos diferente. Nós pensamos diferente, nós agimos diferente. E por que agimos diferente? Porque nós crescemos, nós amadurecemos. E por que amadurecemos? Porque diariamente temos um contato pessoal com Deus pela sua palavra. Se esse livro não é autoridade na minha vida, então eu não sirvo para ser pastor, eu não sirvo para ser discípulo, nem sei o que estaria fazendo mais aqui na terra. Se esse livro não tem mais autoridade na minha vida, se esse livro não me aborrece mais, porque ele me aborrece, não aborrece você? Esse livro tem que nos aborrecer. Por quê? Porque ele nos mostra a vontade de Deus em diferença da nossa vontade. Esse livro mostra que a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida em detrimento da minha vontade, da nossa vontade. Se é para agradar ao coração de Deus, a minha vontade fica em último plano, mas nem em segundo. Se é para agradar a Deus, fica em último plano. Ainda que eu não queira, eu devo fazer, porque é a vontade de Deus contida escrita nesse manual maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. O que eu fiz da minha vida? O que você fez da sua vida depois que você se converteu? Você se converteu? Amém. Se não se converteu, é bom que se arrependa dos seus pecados e creia e entregue a sua vida a Cristo hoje, para que você nasça de novo, para que Jesus tenha autoridade sobre a sua vida. Agora, se você já é um salvo em Jesus Cristo, o que você fez da sua vida depois da sua conversão? Se santifique, continue. A Bíblia diz, inclusive, falando sobre santificação, o último livro da Bíblia, o último capítulo, que o santo deve continuar a santificar-se até a volta, até o seu encontro com Deus. Isso é um processo que só vai acabar quando a gente se encontrar face a face com Jesus Cristo.
Até lá, nos santifiquemos, nos consagremos, nos dediquemos, para que possamos crescer e amadurecer na palavra. Vamos viver o Evangelho. Assim vamos crescer. Quer amadurecer ganhando almas? Vá ganhar almas. Eu não sei. Comece a praticar. Comece a praticar. Vai orar com os enfermos. Vai orar, pregar para os andarilhos, aos andarilhos. Entra dentro dos hospitais. Pastor, nós estamos em pandemia. Tem muitos lugares que tem gente enferma que você pode visitar nos dias de hoje. As casas, com todo cuidado, é óbvio, não estou falando de irresponsabilidade, mas o Evangelho, irmãos, a palavra de Deus e o crescimento espiritual nunca entra em quarentena. Se o seu crescimento espiritual, o seu amadurecimento entrou em quarentena com a pandemia, é um sinal para você ligar o alerta. Que Deus nos ajude a continuar a crescer pela sua graça e misericórdia. Deus permitindo, na semana que vem nós vamos para a segunda ação, Para a segunda ação que vai nos ajudar a crescer e a amadurecer espiritualmente. Então a primeira ação é o nascer. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja. E que em nome de Jesus, Deus nos dê uma semana abençoada, uma semana de graça, e continuemos a orar uns pelos outros. Continuemos a orar para que Deus faça cessar a praga, faça cessar a pandemia. Continuemos a orar pela vacina, que Deus possa mandar, que Deus usa a medicina. Ou Deus opere de forma milagrosa, sem a necessidade dela. Mas que Deus opere e mesmo em meio a esse caos, eu e você continuemos a crescer, amadurecer e sermos bênçãos na vida das pessoas. Cresçamos em tudo, irmãos. Cresçamos em tudo na fé em Jesus Cristo. Pai bendito, obrigado mais uma vez porque podemos aprender da palavra do Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a ler, a meditar e a praticar a palavra de Deus, este manual sagrado. Que ele tenha autoridade na minha vida, que ele tenha autoridade no meu casamento, que ele tenha autoridade no meu trabalho, que ele tenha autoridade lá fora onde eu ganho almas, que ele tenha autoridade, meu Pai, na minha vida a ponto de me fazer depender totalmente do Senhor. Por favor, ajude cada irmão que está ouvindo essa palavra. Por favor, meu Pai, se alguém ouvindo essa mensagem ainda não se converteu a Cristo, que o teu Espírito Santo hoje o convença do pecado, da justiça e do juízo. Glória ao teu nome. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pela salvação das nossas almas. É no nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, irmãos.